Vamos lá. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do YouTube. O pessoal do Instagram está entrando. Boa noite, Cláudia, Santana, Luiz Gustavo, Neide, André Oliveira, Aline. Boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui também no Instagram. Doutor Leia, Nina, boa noite, Patrícia, Tali, Cantuária, Hortência, Forte Físio, Larissa, Alessandra, boa noite, gente, tudo bem? Anne da Torre, quem mais está aqui? Luiz Caseiro, grande Luiz Caseiro. Lu, Davi, Karina Vasconcelos, oi, gente. Larissa Simões, Patrícia, Menzen, Físio, Vanessa. Boa noite, gente, tudo bem? Bruno, quem mais que está aqui? Liliane, Lavínia, Marcelo, Cadu, grande Cadu. Aurélio está aqui no YouTube. Arno. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live de segunda-feira, discutindo sobre fisioterapia e dor de cabeça, né? E hoje, né, antes da gente começar, então, avise o pessoal, tá? Que a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, colegas, fisioterapeutas, estudantes que se interessam, fala para vir para a live, que a gente já vai começar, tá? E hoje eu separei um tema aqui para vocês, baseado em algumas discussões que a gente estava tendo, discussões no bom sentido, claro, né? Que a gente estava tendo nos grupos de WhatsApp, de discussão do curso, né? Do Cefaleia para Fisioterapeutas. Sobre essa questão de atendimento, como é que você recebe o paciente ali no começo do atendimento. A gente estava discutindo alguns casos clínicos, o pessoal pondo alguns casos clínicos ali, pessoais ali, de alguns pacientes dos alunos, e o pessoal perguntando como é que eu abordaria esse paciente, como é que eu começaria com esse paciente, e aí me surgiu uma ideia de falar para vocês sobre isso, né? Falar um pouco da minha experiência para vocês, né? E como que eu abordo esse paciente na primeira sessão, né? E esse paciente com enxaqueca, por que eu escolhi enxaqueca? Porque das três comuns, da enxaqueca, da tensional, da cervicogênica, é o mais complexo, é o que chega mais complexo, tá? É difícil você ter uma enxaqueca muito simples, tá? A enxaqueca ou migrânia, ela é complexa, né? Então eu quero passar aqui para vocês a minha prática, que é aliada, casada com a ciência, ok? Então eu vou falar a minha experiência, a minha prática, o que eu faço na minha prática clínica, mas a minha prática clínica, ela anda de mãos dadas com a ciência, ok? Beleza? Tá? Lógico, isso aqui não é, como a gente brinca, né, receita de bolo, né, ou seja, 200 gramas disso, 160 ml disso, não. Isso aqui é um norte, um guia. Espero que possa ajudar vocês. Como é que eu, Samuel, ao longo desses anos aí, atendendo diariamente pacientes com dor de cabeça, como é que hoje eu abordo pacientes com enxaqueca na primeira sessão? Basicamente, o que eu faço, tá? Então, como eu disse, quero frisar bem, é a minha prática, tá? A prática do Samuel, o que eu gosto de fazer, o que eu procuro fazer, o que eu vejo que dá resultado, o que eu vejo que dá certo, aliada à ciência, tá? Aliada à ciência. Porque não adianta nada a gente fazer alguma coisa que não serve para nada, né? Então, eu não vou dar água com açúcar para o paciente, né? Porque acredita-se que água com açúcar acalma. Não existe isso, isso é uma crendice, né? Os avós, as mães, os pais da gente faziam isso, estava assustado, toma água com açúcar. Mas isso a gente sabe que não tem ciência nenhuma envolvida, né?
era mais um efeito placebo, né, do que propriamente a água com açúcar, né? Ou toma um copo d'água, como se a água fosse acalmar, né? Mas tem mais um efeito aí placebo, aquela coisa de a pessoa estar preocupada com você, pegar um copo d'água para você e tal, né? Mas enfim, fecha parênteses, né? Vamos para o que interessa. E eu deixei anotado aqui 3 pontos. Então, 3 pontos que eu abordo na minha prática clínica, no meu dia a dia, na primeira sessão do meu paciente com enxaqueca. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar antes dos 3 pontos é: a enxaqueca é uma condição complexa, persistente, crônica, tá? O paciente que tem enxaqueca, pode ser que ele tenha alguns episódios e nunca mais tenha. Mas a maioria dos casos, vez ou outra, ele vai ter, ou ele tem direto. E aí entra o profissional neurologista, o profissional fisioterapeuta, em alguns casos, o psiquiatra, o psicólogo, para ajudar, em primeiro lugar, diminuir a frequência das crises e também, obviamente, melhorar a intensidade da dor e lá no fim, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Para vocês terem uma ideia, se você consegue melhorar 50% da frequência desse paciente, o paciente já dá um salto em qualidade de vida absurdo. Se você consegue melhorar 50% da intensidade da dor dele, ele já dá um salto absurdo em qualidade de vida. Tá? Então, esse é o nosso propósito e o propósito do neuro também. Tá? Então, primeira sessão, você avaliou, ok, deu para ter uma ideia do que o paciente tem. Veja, muitas coisas, não fiquem frustrados se algumas informações você não conseguir pegar tudo no primeiro dia de avaliação. Não estou falando de sessão ainda, a avaliação. Tá? Faz parte. A minha avaliação, a minha consulta, eu não chamo de avaliação, eu chamo de consulta. A minha consulta, ela tem duração de 1h30. Ela é no máximo 1h30. Ela não acaba em menos de 1 hora, tá? Mas ela tem 1h30. Não deixo passar, porque o paciente cansa, tá? O fisioterapeuta nem tanto, mas o paciente cansa porque ele ouve muito, ele tem uma overdose de informação. Então, tem que tomar muito cuidado. E muita informação você não vai conseguir captar do paciente naquele dia. Veja, é o primeiro dia dele. Né? Ele tem muita coisa, ele tem uma história de vida para te contar. Né? Ele tem, às vezes, exame de imagem, ele quer te mostrar, ele vai falar do neuro, ou ele não vai falar do neuro, ou ele vai falar da família, tem muita coisa. Né? Então, tem muita coisa aí que a gente não consegue, às vezes, captar no primeiro dia, na consulta. Isso faz parte. Você vai conseguindo pegar isso ao longo dos teus tratamentos, das tuas sessões aí subsequentes, tá? Mas você teve uma boa base. Você teve uma boa base ali na consulta, tá? Então, você já começou a estabelecer alguns pontos, algumas metas, né, para o tratamento desse paciente. Aí ele chega na primeira sessão. Veja, o paciente que procura tratamento com enxaqueca é um paciente que vem porque ele está com dor, uma dor quase que diária, e que está atrapalhando a vida dele. E como ele tem essa dor quase que diária, ele entra num processo de sensibilização. Você pode entender como um processo de hipersensibilidade. Ele é um paciente que fica hipersensível a vários estímulos. Por isso que eu falo que é uma condição complexa. Isso não acontece muito na cervicogênica, que facilita a tua manipulação, que facilita o teu toque, que facilita um monte de coisa. A enxaqueca, na maioria dos casos, o paciente ele vem complexo. Tá? Ele vem hipersensível. Então, é por isso que, na primeira sessão, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas também não adianta não fazer nada. Tá? Então, vamos lá. Fiz a consulta para ser bem didático. Tá? Fiz a consulta, peguei ali bastante informação, tá? Eu vou dizer para você que você pega 65%, 60% da informação que você precisa, às vezes um pouco mais. E aí, ao longo da primeira sessão, segunda sessão, aí você fecha o pacote, né, de consulta. Beleza. Pegou a maior parte das informações ali na consulta, aí ele chegou na sua primeira sessão. Os 3 pontos que eu vou abordar vão ser os seguintes. O primeiro
Não tem como não ser o primeiro. Veja, presta atenção agora, tá? Vamos fazer uma hashtag dica do Samuca. O Marcelo é da equipe, ele acompanha as lives também. Falou, Marcelo, vamos começar a usar algumas vezes a hashtag dica do Samuca. Né? Presta atenção agora, isso é muito importante, tá? Obrigatório você sempre começar com o ponto 1, que é orientação / educação. Orientação / educação. Esse paciente, às vezes, veio do neuro, ou não veio, e ele pode vir perdido. Ele não sabe exatamente o que ele tem. Ele tem enxaqueca e ele não sabe exatamente o que ele tem. Então, cabe a você, o profissional que está atendendo, orientá-lo. Tá? E é uma orientação importante, fundamental. Tá? Não tem nenhum paciente com enxaqueca que vá melhorar se você não começar pelo ponto 1, que é orientação / educação. Nós precisamos educar, orientar esse paciente. Orientar em quê? Educar em quê? Calma, vamos lá que eu vou explicar. Tá? Vamos lá. O paciente, primeira coisa, ele precisa saber o que ele tem. Então, você precisa explicar exatamente para ele o que ele tem. Olha, o senhor tem realmente, de fato, uma condição, eu não gosto de usar a palavra doença, no meu dia a dia eu falo uma condição que chama enxaqueca. A enxaqueca, seu João, dona Maria, a enxaqueca, dona Maria, é um tipo de dor de cabeça. Tem vários tipos de dor de cabeça, dona Maria, mas o que a senhora tem chama-se enxaqueca. Então, o que é enxaqueca, dona Maria? Aí eu vou começar a falar os critérios diagnósticos. Vocês estão cansados de me ouvir falar aqui da enxaqueca. Meu Instagram está cheio, o YouTube está cheio lá de vídeos falando dos critérios diagnósticos, aquela dor pulsátil, unilateral, sensibilidade à luz, som, cheiro, blá, 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 blá. Então, eu vou passar tudo isso para ela de uma linguagem simples, rápida, resumida, tá? Primeira coisa, tá? Muitas vezes esse paciente vem e ele não tem ideia do que ele tem. Eu já peguei paciente que achava que tinha sinusite, mas era enxaqueca. Paciente que achava que era enxaqueca e não era. Paciente que achava que era tensional e era enxaqueca. Então, você vai pegar de tudo. Então, a partir do momento que é certo que ele tem enxaqueca, então a primeira coisa é orientar. Diagnóstico. O senhor tem enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, dona Maria. Então, o que é dor de cabeça enxaqueca, dona Maria? É isso. 4 tópicos ali. Rapidinho. Ah, entendi. Então, essa enxaqueca. Isso, essa enxaqueca. Dona Maria, tem tratamento? Sim, tem tratamento. O tratamento passa pela fisioterapia, passa pelo remédio. Ah, sério. Então, eu comecei pela orientação e educação, e o ponto 1, que é o que ele tem. Diagnóstico. Você começa a acalmar o paciente, porque ele chega e fala assim, eu não sei o que tem, que eu tenho, porque eu fiz um exame, o médico falou que é enxaqueca, mas não explicou para mim direito. E isso acontece, muito. Aí não explicou para mim direito o que eu tenho. Então, cabe a você, profissional fisioterapeuta, que quer atender paciente com dor de cabeça, explicar para ele o que ele tem. Dona Maria, realmente, a senhora tem enxaqueca. Eu vou explicar para a senhora. Vamos lá, a enxaqueca é isso. A senhora vai sentir isso. Nossa, é exatamente mesmo o que eu sinto. Nossa, cai certinho, né? É, isso aí. Pega mais mulher, dona Maria. Começa lá na adolescência, piora na menstruação. Nossa, entendi. Então, você começou a explicar para ela o que ela tem, que é o diagnóstico. Então, um subitem do ponto 1 é explicar o que ele tem. Falando na linguagem popular, na linguagem técnica, passar o diagnóstico. Diagnóstico clínico mesmo, passar para ele o que ele tem. Porque ele pode vir com aquele negócio de enxaqueca, né, que veio lá do neuro, por exemplo. Ele não explicou nada para mim. Fiz um monte de exame, não deu nada. Você acredita? Fala, que bom que não deu nada. Né? Que bom que não deu nada. Então, a primeira coisa, o subitem do ponto 1. Não deixe de explicar. A não ser que você está atendendo um neurologista que atende dor de cabeça. Você não precisa explicar para ele o que é enxaqueca.
Mas, nos outros tipos de pacientes nossos, mesmo médicos, não vá achando que qualquer médico sabe o que é enxaqueca aqui. Não sabe. Ele tem uma base, mas ele não sabe muita coisa. Porque, por exemplo, o cardiologista, ele cuida de coração, ele não cuida de enxaqueca. O ortopedista, ele cuida de coração, ele não cuida de enxaqueca. Eu tenho uma prima que é pediatra e especialista em neonatologia, em recém-nascido. E esses dias ela mandou uma mensagem para mim, falou, tô gostando muito do seu conteúdo, tô aprendendo bastante. Por quê? Porque não é da praia dela. Ela é médica, mas ela viu isso talvez lá na faculdade. Então, é normal isso, gente. Cada um na sua área, todo mundo vive feliz, todo mundo vai se ajudando com o conhecimento que tem, né? Então, não é raro eu atender, às vezes, médicos de outras áreas e você explica exatamente o que ele tem, o que precisa ser feito, tá bom? Então, a primeira coisa, nunca comece um tratamento sem orientação / educação. E o primeiro subitem é o que ele tem, o diagnóstico. O subitem 2, o prognóstico. Você vai passar para ele qual é o prognóstico de uma enxaqueca. Você vai passar para ele que você tem 3 pontos aí na enxaqueca. A gente precisa melhorar intensidade, frequência e duração para devolver a qualidade de vida para ele. Então, a ideia do tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico, é você conseguir diminuir a frequência, intensidade e duração para devolver a qualidade de vida. Em alguns pacientes migranosos, isso vai ser mais rápido, em outros nem tanto. Vai demorar alguns meses. Em outros, algumas semanas rápidas e outros, alguns vários meses. Depende da pessoa, depende de como ela se apresenta, depende da cronicidade, da severidade. Mas você tem que passar para ela um prognóstico. Qual é o prognóstico de uma enxaqueca de uma forma geral? O prognóstico é bom, porque hoje nós temos o tratamento farmacológico e o não farmacológico bem desenvolvidos. Tá? O Brasil, ele é uma referência, por incrível que pareça, ele é, sim, uma referência no tratamento da enxaqueca. Nós temos bons neurologistas, nós temos uma sociedade brasileira de cefaleia bem organizada, nós temos pouquíssimos, mas bons fisioterapeutas atuantes na área, né? Então, o paciente, se ele acertar no profissional aqui, né, se ele for no profissional correto, ele não vai ter problema, não. Então, qual é o prognóstico? Você vai passar para ela. Então, dona Maria, a senhora tem chance de melhorar? Sim, a senhora tem chance de melhorar. Porque o prognóstico, não vai falar prognóstico para ela, mas entre cá e nós, né, você vai falar, o prognóstico é bom. Tá? Então, nós vamos começar a trabalhar, dona Maria, para a senhora ter cada vez menos dias de dor. Então, a enxaqueca vai melhorar? Vai melhorar, mas com bastante coisa que a gente precisa passar para a senhora aqui. A primeira sessão, gente, é uma sessão super importante para você orientar e educar. Porque não dá tempo de você fazer tudo isso lá na avaliação. Você vai encher de informação, você precisa examinar, você precisa conversar, você precisa ouvir a história, para depois você começar a orientar. O seu tratamento, o tratamento fisioterapêutico, gente, não é uma consulta do neuro, que tem um retorno em um mês. Né? O tratamento fisioterapêutico é sessão por sessão, semana após semana, conseguindo a intimidade, né? Conseguindo pegar mais informações do paciente, orientando pouco a pouco, às vezes em conta-gotas, da forma que ele consegue absorver, mas é isso. Então, a primeira sessão é super importante como orientação. Às vezes você consegue adiantar isso lá na avaliação, mas às vezes não dá tempo. Você vai passar uma orientação ou outra. Mas você não vai conseguir passar tudo que precisa. Então, minha primeira sessão, eu começo com a orientação, eu passo, de novo, diagnóstico, prognóstico. Diagnóstico, prognóstico, você pode começar já falando, de fato, na avaliação, mas você precisa frisar na primeira sessão também, tá? Dona Maria, como a gente falou, nós vamos começar o tratamento da senhora, lembrando que realmente a senhora tem enxaqueca, não vai dar nada nos exames, né? Lembra que a gente explicou o que é enxaqueca, isso, certo? Prognóstico é bom, tá? Mas tem que fazer o tratamento certinho, não é da noite pro dia, Dona Maria, mas vai ficar legal, tá?
E subitem número 3, que aí esse eu considero mais importante. Orientação e educação em relação aos hábitos. Não tem enxaqueca que vai melhorar se você não falar sobre hábitos. E são 5. Número 1, hidratação. O paciente com enxaqueca, ele precisa ser um bebedor de água. Um amante da água. Tá? Então, o paciente ele precisa ter hábito diário de tomar água. Tá? A hidratação é muito importante, porque se você desidrata, e é rápido a gente desidratar durante o dia, às vezes um dia mais quente, você desidrata, você faz um desbalanço metabólico. No paciente que não tem enxaqueca, não tem problema. Mas no paciente que tem, esse desbalanço metabólico pode aumentar a chance de ter uma crise. Então, água, tá? E eu sempre falo aí, em média, 35 ml para cada quilo corporal. Já está de bom tamanho, tá? Então, vai orientar. Hidratação. Número 2, atividade física. A falta da atividade física, né, que é o sedentarismo, faz com que você acumule gordura corporal, aumente o seu tecido adiposo, e aumentando a gordura corporal, você aumenta o processo inflamatório sistêmico. A gordura, ela é, eu digo assim, que é uma inflamação em si. Então, quem é obeso, né, e tem enxaqueca, se não fizer atividade física e não emagrecer, não consegue melhorar eficientemente. Então, não adianta ser obeso, eu tomo água direitinho, mas continuo obeso. O paciente obeso, ele tem muito mais chances de ter problemas durante uma cirurgia, porque ele inflama mais. É um paciente, né, a grosso modo, é um paciente inflamado. Tá? A gordura gera inflamação corporal. E isso vai aumentar realmente mais as suas crises de dor de cabeça. Então, a atividade física, porque ela gera inúmeros benefícios, ela é extremamente analgésica e faz com que você perca gordura. A gordura é inflamatória, não adianta discutir. Obesidade é uma condição que precisa ser cuidada, principalmente o paciente enxaquecoso. Então, você vai ter que explicar para o paciente. O senhor vai ter que tomar água, não tem como eu melhorar o senhor se o senhor não começar a tomar água, tá? Aumentar o consumo de água, começar a praticar atividade física, vai no ritmo do paciente 2 a 3 vezes por semana, tá? 2 a 3 vezes por semana, pode começar com uma caminhadinha. Na crise anda? Não, na crise não anda, mas se não tiver na crise, começa a andar 2 a 3 vezes por semana, se ele não gostar de nada, né? A gente falou isso na semana passada, então eu não preciso ficar me atendo tanto a isso, a questão de caminhada, de exercício que tem que ser feito. Ele tem que fazer exercício prazeroso, o exercício que ele gosta. Bike, dança de salão, corrida, pilates, musculação, tá? O que ele quiser. Mas ele precisa começar gradualmente, e o fisioterapeuta, de acordo com a condição do paciente, vai expondo ele gradualmente. Então, 2 vezes por semana é o mínimo para começar, meia horinha, depois 3 vezes por semana, meia horinha, e aí vai aumentando o tempo a pelo menos ficar 1 hora por dia de treino, tá bom? A atividade física vai promover efeito analgésico absurdo nesse paciente. Vai diminuir gordura, vai diminuir o processo inflamatório, vai fazer o paciente emagrecer, sentir melhor, tá? E vai gerar uma puta analgesia, tá? Número 3, sono. Então, o paciente, ele precisa dormir bem. O paciente com enxaqueca, você vai precisar orientar. Orientações simples, rápidas, preste atenção. Se você quiser, pega aí papel e caneta. Ele precisa dormir numa hora certa e acordar numa hora certa. O que isso significa? Ele precisa ter horário correto para dormir e para acordar. Ele precisa ter um horário para dormir, um horário para acordar, sempre uniforme durante a semana. Então, dormir por volta, por exemplo, das 10h30, acordar por volta das 7 horas todos os dias. Se você dorme muito tarde, acorda muito cedo, você faz um desbalanço no organismo e isso é um gatilho para enxaqueca, tá? E tem outras questões porque o sono o sono é importante aí, tá? Se você não dorme bem, você aumenta o nível de cortisol e o cortisol, ele
é um anti-inflamatório corporal natural, mas ele em grande quantidade, ele é ruim para o seu corpo, tá bom? Então, sono. O paciente que não dorme bem, enxaquecoso, ele precisa dormir bem. Para ele dormir bem, ele tem que evitar tela de computador e celular, pelo menos assim umas 2 horas antes de dormir, e ele tem que ter um horário uniforme para dormir e um horário uniforme para acordar. Não adianta ficar, um dia ele dorme às 10h30, no outro dia ele dorme 2 da manhã, no outro dia ele dorme 8 da manhã, 8 da noite, não dá certo isso. Combinado? Muito bem. Então falamos de hidratação, sono, atividade física, que é o sedentarismo. Precisamos falar da alimentação, tá? A alimentação. Existem alguns alimentos que não são legais para o paciente com dor de cabeça, tá? Então, isso vai muito de paciente para paciente, mas é aquela história. Tomar cuidado com excesso de café. Então, mais de 2 xícaras de café, aquela xicrinha de café, não é legal para o paciente com enxaqueca, então tem que tomar cuidado, mas também ficar em abstinência não é bom. Então, converse sobre café com o seu paciente. Se ele faz muito uso de álcool, tem que diminuir o uso de álcool. Se ele faz uso de vinho tinto, tem que diminuir o uso de vinho tinto, porque o vinho tinto pode ser um precursor de uma crise, tá? Melancia, em alguns pacientes, pode ser precursor de uma crise, tá? E queijos muito amarelos, mais envelhecidos, pode ser precursor de uma crise. Beleza? Em relação à alimentação, o mais importante não é nem tanto a questão do evitar, tá? Mas é a questão de ter horário certo para comer, para se alimentar, e não ficar muito tempo sem comer. Então, você tem que ter horários regrados para se alimentar. Se você não tem horário regrado para se alimentar, isso se torna um gatilho para enxaqueca também. Tá certo? Então, você tem que ter um horário certo para almoçar, um horário certo para jantar, não ficar muito tempo sem comer, tá? Não ficar sem tomar café da manhã, isso pode ser gatilho para enxaqueca. Então, preste atenção, converse com o paciente se ele nota que algum alimento desperta a crise. Então, converse com ele sobre isso, talvez diminuir a quantidade ou mesmo cortar, ok? E, principalmente, orientar a esse paciente, além de comer saudável, que a gente orienta para todo mundo, né? Evitar os excessos e ter horário certo para comer. É claro que não é todo dia, 365 dias do ano, que a gente consegue comer certinho, né? Mas a gente precisa ter um horário certo para almoçar, um horário certo para jantar, um horário certo para tomar café da manhã. Precisa tomar, não pode ficar várias horas sem comer. Fechado? Então, presta atenção nisso. Hidratação, alimentação, sono, atividade física e um que é super importante também é o estresse. Beleza? Então, o estresse é o primeiro gatilho para dor de cabeça, para enxaqueca, tá? Então, se o paciente não está conseguindo manejar o estresse dele, a atividade física vai ajudar bastante, o sono vai diminuir a irritabilidade, e se mesmo assim não ajudar, o paciente talvez precisa da ajuda de uma medicaçãozinha por um tempo, um ansiolítico, né? Isso vai ajudar esse paciente também, certo? Então, se você não mexer nesses pilares, primeira sessão, Samuel, como é que você começa? Pancada. Dessa forma, eu vou falar dos hábitos e vou explicar hábito por hábito para ele. Eu posso tentar começar lá na avaliação, mas às vezes eu vou falar tanto na cabeça dele na avaliação que eu prefiro hoje, ir devagar e ir passando informação sessão por sessão. E a minha primeira sessão é minha sessão chave, na hora que eu bato nos hábitos. Às vezes eu gasto uns 15 minutos ali para falar dos hábitos com ele. Tá bom? Eu vou falar tudo isso para ele. E ele vai mudar pouco a pouco. Põe uma coisa na cabeça aí, a hashtag dica do Samuca. Não tem como melhorar um paciente com enxaqueca se você não pedir para ele cuidar dos hábitos de vida. Não tem como. Você pode entuchar medicação, fisioterapia e o que for. Ele tem que mudar hábitos de vida. Ele tem que ter uma vida mais saudável. Ok? Faz muita diferença. Muita diferença. Ok? A Ivana está perguntando, tua conduta é de uma sessão por semana? Sim, uma sessão por semana, Ivana. Exatamente. Tá? Certo? Então, eu começo a minha sessão com educação e orientação. Diagnóstico, prognóstico e mudança de hábitos. Número 2, agora vamos para a mão. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 é o
que eu chamo, eu brinco com os pacientes, eu uso esse termo com os pacientes, que é a minha faxina cervical. Faxina cervical. Eu brinco assim, ó, vamos limpar esse pescoço? Tem muito fisioterapeuta que assim, é chato, que às vezes fala assim, você tem que tomar cuidado que você fala com o seu paciente, é lógico. Será que esse termo não faria com o paciente pensar assim, agora a minha cervical tá suja, tá doendo, tá suja. Cara, é óbvio que eu vou prestar atenção para quem eu estou falando. Se é um paciente extremamente hipervigilante, catastrófico, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você usa, porque as palavras têm poder para o bem e para o mal. Mas na maioria dos casos não dá problema algum. A partir do momento que você conseguiu a confiança, a credibilidade, criou aliança, criou empatia, né, ele leva isso na brincadeira. Eu falo, temos bastante serviço aqui, precisa fazer uma faxina aqui nesse pescoço, que está tudo doloridinho, né? Vamos fazer uma faxina nesse pescoço. Então, eu faço a faxina cervical na primeira sessão. O que é isso, gente? E eu não abro mão disso. 70% e um pouco mais dos pacientes com migrânia têm dor cervical e acabam apresentando uma disfunção cervical. Veja, isso aqui é o padrão, mas não é sempre a regra 100%, tá? Um pouco mais de 70% dos pacientes com migrânia possuem dor cervical e alguma disfunção cervical causada pela migrânia. E isso vira um puta gatilho para as crises. Tá? Então, se você não cuidar da cervical desse paciente, o paciente acaba também não melhorando, assim como os hábitos de vida, certo? Então, em que consiste a minha faxina cervical? Quando eu recebo esse paciente com enxaqueca, e eu vou examinar o pescoço dele, pode ser que eu não encontre diminuição da amplitude de movimento, por exemplo. Mas eu vou encontrar muita tensão cervical, dor cervical, é muito comum isso, tá? Muito comum isso. E é comum você encontrar pontos ali que referem, que são familiar à dor que ele sente. Ele fala, nossa, aí dói. Esses são os famosos trigger points, ou no português, ponto gatilho. A gente tem que tomar cuidado para não confundir com tender point, que são pontos dolorosos. Ponto doloroso a gente não tem que mexer. Primeira sessão eu não mexo nisso. Primeira sessão eu mexo em trigger point. Esse paciente vai apresentar muito trigger point, tá? É muito comum. Então, ponto gatilho. Mas presta atenção. Você pode acabar encontrando, presta muita atenção, você pode acabar encontrando pontos gatilhos ali, por mais que o nome diga que é o gatilho para dor, pode ser que aquele ponto específico não seja, ele seja latente, ou seja, ele está quietinho. Tá? Ele está quietinho. Ele é um ponto, mas que ele não está exatamente causando a dor do paciente. Mesmo assim, a gente considera um trigger. Mas você vai encontrar pontos gatilho ativo, que a gente chama. Na hora que às vezes, só de você encostar e falar, nossa, tá doendo, tá doendo, tá doendo. É essa a sua dor, dona Maria? Nossa, é essa a minha dor. Tá? Então, enquanto você não conseguir limpar essa cervical, não dar essa pancada analgésica, tá? Eu brinco muito assim, que é a tempestade analgésica. Se eu não der essa pancada, essa tempestade analgésica no meu paciente, eu não consigo pôr exercício, o paciente fica com dificuldade de fazer exercício em casa, ele não consegue evoluir, porque medicação não vai tirar ponto, entendeu? Vai melhorar a dor, mas os pontos continuam lá, eles acabam continuando sendo, né, gatilhos. Então, o paciente que chega para mim, a maior parte vem com pescoço dolorido, mas se você examinar com calma, e aí vem o segredo da enxaqueca, mão muito leve para examinar, tá? Você vai mapear, procurar possíveis pontos, gatilhos que sejam referentes à dor dele. O pulo do gato tá aí. O que muito fisioterapeuta erra é aí. É o pulo do gato tá aí. O cara acha um tender point, quer mexer no tender point, vai querer tirar, ele só vai aumentar a irritabilidade. O trigger, se você souber tirar, você vai ajudar. Como é que você tira esse trigger? Qual a técnica que eu uso? Cada um usa a sua técnica, qual a técnica que eu uso? Eu entro com o ponto, acho a primeira barreira dolorosa. Eu sempre uso o dedo, não uso o dry needle, tá? Eu entro com o ponto, seguro na primeira barreira dolorosa. A hora que ele disser que está mais a pressão do meu dedo do que a dor, eu vou para a segunda barreira dolorosa. Melhorou? Vou para a terceira barreira dolorosa e assim sucessivamente. Até eu chegar no fim, ele fala, não, tá só o seu dedo.
Ok. Aí eu tiro. Tá? Normalmente, uns 3 pontos gatilhos que eu acabo tirando no paciente com enxaqueca no primeiro dia. Tá? Então, eu preciso tirar isso. Eu preciso. Mas se você for leve, se você for no ponto que está causando de fato a dor de cabeça dele, aquele ponto que ele fala, nossa, veio até meu olho, é ele. Então você vai encontrar muito em esplênio, você vai encontrar muito em trapézio, você vai encontrar muito. Esplênio, tá? Trapézio, você vai encontrar muito, tá bom? Outros que você pode encontrar associados, às vezes, temporal, que você pode fazer por dentro, tá? E temporal externo. Temporal externo, gente, eu não tiro. Então, aí mais uma dica, tá? Eu não tiro temporal externo. Eu prefiro não tirar. Eu prefiro tirar com uma outra técnica que eu vou falar já já, tá? Então, chegou o paciente com migrânia para você, investiga, procura ponto gatilho, e não tender point. Normalmente, você vai encontrar uns 3 ali, tá? Pode ser até bilateral, mas normalmente você vai encontrar uni, tá? Na enxaqueca você vai encontrar uni, tá? Mapeia com muito cuidado, porque senão você pode piorar. Mapeia com muito cuidado. Primeiro, veja se é um ponto gatilho. Segundo, veja se esse ponto gatilho, a dor é familiar, ou seja, está relacionado à dor de cabeça dele. Nossa, é essa sua dor, Dona Maria? Sim, essa é a minha dor. E aí você vai fazendo a técnica de barreira por barreira. Tem gente que vai lá e pum, aperta o ponto. Ai, tá doendo. No paciente com enxaqueca, isso não funciona. Presta atenção. Isso não funciona. O paciente com enxaqueca, na hora que você faz isso, você gera espasmo muscular. O paciente já é um paciente com hipersensibilidade. Ele tem alodínia, ou seja, só de encostar às vezes dói. E aí você vai gerar uma puta dor, você vai gerar uma crise, vai chegar em casa, vai ter que se entupir de remédio. Então, a primeira sessão é suporta muito bem esse pescoço. Pega leve esse pescoço. Vai girar para um lado e para o outro. Gira sempre em câmera lenta. Primeira sessão. Não vai com força. Sempre gira. Posiciona. Ó, Dona Maria, eu vou trocar a mão agora. Levanta um pouquinho a cabeça para mim. Ótimo, muito bom. E explica o que você vai fazer, tá? Não vai querer meter o dedão ali no pescoço do cara. Meteu o dedão no pescoço do cara, ele não falou, o que você está fazendo? Pronto. Explica, Dona Maria. Tem alguns pontinhos, nós vamos começar a faxina aqui. Na hora que eu apertar, vai doer um pouquinho sim, mas a senhora vai perceber que vai melhorando, tá bom? A senhora vai me passando aqui. Olha o meu tom de voz, tá? Então, preste atenção também no seu tom de voz. Dona Maria, eu vou procurar uns pontinhos agora, tá? Achou o pontinho. Dona Maria, esse pontinho parece com a dor da senhora? Parece. Então tá. Então vamos lá. Eu vou apertar um pouquinho, a senhora vai sentir dor, depois vai passando. Aí na hora que passou, Dona Maria, vou apertar mais um pouquinho, tá bom? Então eu vou assim, veja o meu tom de voz. Eu uso o tom de voz a meu favor. Beleza? Então, cuidado com o seu tom de voz baixo, mapeie os triggers, limpe os triggers. Normalmente você vai encontrar em trapézio e esplênio, às vezes um pouquinho suboccipital, mas normalmente na região de esplênio, sempre unilateral. Depois disso, aí eu entro com algumas técnicas que às vezes eu posto aqui no Instagram para vocês, e aí aqui fica a critério de vocês, depois que você limpou o ponto, aí você entra com técnicas de liberação miofascial. Então, eu começo com essa tempestade analgésica, eu quero modular a dor desse paciente, começar a mostrar para esse pescoço, para esse organismo, que não é para mais doer tanto assim. Então, liberei o ponto, aí eu entro com técnicas de liberação miofascial de trapézio, técnicas de liberação miofascial de esplênios, técnicas de liberação miofascial dos temporais, se assim estiver doendo, tá? Então, eu passo do ponto gatilho e vou para a liberação. Ok? O paciente com enxaqueca, ele é um paciente hipersensível. Então, tome cuidado com a sua pressão. Tem que ser uma pressão, como eles sempre falam, gostosa, né? Tudo bem, Dona Maria? Essa pressão tá ok? Não, dói um pouquinho, mas tá bom, tá tudo bem. Ok. Quanto tempo eu faço? Gente, normalmente, eu vou fazer ali uns 3 minutos ali em cada técnica. Depois posiciono o paciente em decúbito dorsal,
gosto de fazer uma transversal. Procura no meu Instagram que vocês vão achar uma técnica que eu falo de liberação rotatória, mas sempre com esse jogo muito leve, sempre com esse jogo muito leve, tá? Então, orientei. Número 1, olha só a jogada. Gente, eu falando aqui, nossa, mas é bobo. Não, presta atenção que tem um porquê. É bobo, mas não é. Primeira sessão, quando eu explico, quando eu falo que ele tem o prognóstico que é bom, eu já acalmo o paciente. Acalmar o paciente já é analgésico. Informar já é analgésico. Aí eu entro com as orientações. Eu não fico dando ordem. Presta muita atenção, gente. Presta muita atenção. Não é dar ordem. Tá? Não é dar ordem. É orientar. A coisa tem que ser horizontalizada e não verticalizada. Eu sou fisioterapeuta, eu mando em você e eu fico dando ordem. Não. Tá? Eu vou horizontalizar. Nós vamos compartilhar aqui estratégias. Tá? Ana Maria, a senhora precisa fazer isso. Vamos experimentar, então, tomar um pouquinho mais de água. Vamos experimentar, então, fazer um pouquinho de exercício. É isso. Não precisa ficar dando muito. Não adianta ficar impondo. Tá? Então, falei do diagnóstico, falei do prognóstico, já acalmei. Falei dos hábitos. Ela fala, isso aí é fácil, então eu consigo mexer. E aí eu entro com a questão objetiva, dou a tempestade analgésica ali, física, tá? Eu normalmente não mobilizo tanto na primeira sessão do paciente com enxaqueca, porque isso pode irritar, então eu prefiro trabalhar mais na questão muscular. A gente vai encontrar, às vezes, mais questão muscular do que articular na enxaqueca, então eu prefiro mais soltar, entre aspas, você não está soltando nada, na verdade você está aliviando a tensão, mas você não está soltando nada, tá? Você está modulando a dor. Depois disso, fim. Agora, se esse paciente não tiver ponto gatilho, presta atenção, se esse paciente não tiver ponto gatilho, tá? Mas ele tá com dor, ele só tá com tender point, só tá dolorido, mas ele não tem ponto gatilho, o que eu faço? Eu vou entrar com a liberação miofascial direto, em decúbito ventral e em decúbito dorsal. Tem algumas técnicas-chave que eu gosto, normalmente eu posto, elas estão todas aí no Instagram, para vocês verem depois, tá? Então, decúbito ventral, decúbito dorsal. Eu vou modular a dor dele. Os pacientes gostam muito, muito, tá? Não tem ponto gatilho? Então, você não tem que tirar, não vai me criar ponto gatilho. Aí você vai fazer a liberação de esplênio, de trapézio, de temporal, se preciso for, de esternocleido, de suboccipitais. Fez isso, deu certo, beleza. A tua sessão já foi aí um tantão. Você conversou, orientou e trabalhou. Tá? O Marcelo, põe aí para o pessoal do YouTube um artigo que mostrou que pacientes, comprovou, na verdade, o que a gente já sabe, né? Um artigo novo, do ano passado, mostrou, por um método muito legal de ultrassom, é um tipo de ultrassonografia, mostrou que esses pacientes com migrânia, e que tem dor cervical, obviamente, mais de 70% tem, eles têm um endurecimento, uma rigidez, uma tensão muito grande nesse pescoço. Não é um pescoço solto, tá? Se você não intervir nisso, isso é um gatilho. Então, o que a gente está falando aqui não é a prática clínica por prática clínica, é baseado em ciência. A gente já vê isso na prática, mas hoje tem métodos comprovando isso. Você consegue comprovar, olha isso, você consegue medir a tensão, e é um tipo de ultrassonografia que chama Shear Wave Elastography, ou elastografia. Você mede a tensão do tecido. E esses pacientes com migrânia que têm dor cervical, têm um endurecimento, uma rigidez aumentada, de fato, na musculatura. Isso diminui a passagem de sangue, diminui a passagem de oxigênio e hipóxia gerador. Bingo! Preciso soltar isso aí, preciso vasodilatar. Beleza? Pode tirar, Marcelo. E aí, número 3, como é que eu finalizo? Ponto 3, como é que eu finalizo a minha sessão? Todo paciente meu vai embora da primeira sessão com exercício para casa.
ele não vai só com a orientação dos hábitos, mas ele vai com exercício para casa. Número 1, exercícios gerais, orientação de exercícios gerais. Ele vai experimentar. E número 2, exercícios específicos baseados no que eu encontrei na avaliação. Dentro de exercícios específicos, normalmente nesses pacientes, eu encontro, né, além da cervical dolorosa, eu encontro algumas disfunções mecânicas que podem muitas vezes estar, de fato, relacionadas à perpetuação da migrânia, aumento da dor, gatilho, tá? Então eu vou mostrar rapidamente aqui alguns pescoços que eu encontro. Vou ficar de lado para vocês verem. Então é o paciente, isso também tem no Instagram, tá? É só procurar. É o paciente que faz a extensão e aí ele compensa, porque a extensão é dolorosa, ou o paciente faz a extensão total, na hora que ele volta, ele eleva o queixo, ele faz uma espécie de translação, tá? Esse tipo de paciente é o paciente que tem uma disfunção neuromotora, então uma alteração do controle motor, que isso pode ter sido causado pela migrânia, e isso se torna um gatilhão. Então, se eu não cuidar disso, o paciente vai sentir dor. Então, eu tenho exercícios, tem muito exercício aqui no Instagram também, continuem me acompanhando, tem no YouTube, mas também tem no Instagram, e a gente vai pondo sempre aqui, exercícios que eu uso para isso. O mais conhecido é o exercício da flexão crânio-cervical, que tem no Instagram, tá? O exercício da flexão crânio-cervical nada mais é do que trabalhar a musculatura profunda, ou seja, melhorar a ativação da musculatura profunda. O paciente que chega para mim assim, ó, não tem força no pescoço. E quem é que controla isso? Não é esternocleido. Não é. É flexor profundo, longo da cabeça e longo do pescoço. Então, eu preciso melhorar esse movimento. Eu preciso reeducar esse movimento. E eu ensino, tá aí no Instagram. Reeducando esse movimento, o paciente tira, elimina já um gatilho. Eu melhoro a mecânica dele. Tá bom? Então, a maior parte dos pacientes com migrânia, eles têm déficit de controle motor do pescoço. Então, eles têm normalmente uma extensão dolorosa, muito comum uma extensão dolorosa, tá? Às vezes a rotação, mas a extensão, ou a extensão é dolorosa, ou a volta da extensão. Eles fazem até uma translação de tanta alteração da ativação nesse pescoço, tá? E aí, tem que ficar muito claro, isso causa migrânia? Pelo amor de Deus, não me fala uma barbaridade dessa. A migrânia é uma condição de caráter genético. A gente não sabe exatamente por que vem a crise, mas é uma condição de caráter genético. A dor de cabeça é a própria doença, é uma condição cerebral. A cervical é um puta gatilho, que passa muitas vezes despercebido pelo neurologista, tá? E esses pacientes, por algum motivo, a gente não sabe exatamente por quê, eles desenvolvem disfunções cervicais importantes, alterações biomecânicas, alterações de ativação. Isso a gente vê no dia a dia. E a ciência mostra isso pra gente. Tem pacientes que têm essas alterações e não vão interferir tanto, mas a maior parte vai interferir. Então, esses pacientes que têm extensão dolorosa, esses pacientes que têm essa translação de elevar o queixo para fazer a volta da extensão, a flexão, quem cuida disso são os flexores profundos. Se você ficar fortalecendo o esternocleido, ficar pondo faixinha assim, você vai piorar. Experimenta para você ver. Experimenta para você ver o que vai acontecer. E a mesma coisa é querer alongar. Aquilo ali está super sensível, você vai querer alongar. Não funciona. Alongamento também não é recomendado. Então, recomendado inicialmente na enxaqueca é a melhora da ativação, normalmente dos flexores profundos, e que eu ensino, que está aqui no Instagram. Tá? Para quem está no Instagram, depois dá uma olhadinha lá, dá uma fuçadinha. Perde ali uns 10 minutinhos que você vai encontrar. Tá? Então, a maior parte dos meus pacientes com enxaqueca vão vir com esse déficit de controle motor, e normalmente eu mato isso quando ele fala que a extensão é dolorosa, a volta da extensão é dolorosa, e quando eu faço, obviamente, o CCFT, que é o Crânio Cervical Flexion Test, que é um teste que também está aí no meu Instagram, tá? Para avaliar como é que está a condição desses flexores profundos. Mas normalmente, na prática clínica, no final das contas, basta você pedir, às vezes, para o paciente fazer uma flexãozinha de pescoço em decúbito dorsal e pedir para ele segurar, ele tensionou assim, ó, tensionou, ou fez e doeu, pronto, está explicado.
ele tem um déficit de ativação dos flexores profundos. E isso pode ser piorado porque está com uma porrada de ponto lá atrás e você precisa liberar isso. Veja que uma coisa está casada com a outra. Uma coisa está casada com a outra. Tá? E aí, o que acontece? Na hora da avaliação, eu peguei essa informação e vou orientá-lo a começar a realizar esses exercícios. Então, ele sai da minha primeira sessão com um exercício diário, 2 vezes por dia, normalmente 2 séries de 5, 6 repetições inicialmente, 2 vezes ao dia. Ele já sai com orientação de exercício geral, que ele tem que começar, e exercício específico. Se ele não fizer, eu não consigo garantir que ele vai melhorar, né? Dizer que ele vai melhorar. Então, já sai na primeira sessão com exercício, normalmente com alguns exercícios específicos. 1 ou 2 no máximo. Porque na enxaqueca menos é mais. Estava conversando com uma aluna do curso, ela falou, eu fiz isso no meu paciente, e o meu paciente falou que não mudou nada e ficou dolorido. Sim, a tua conduta em si não estava errada. É que você fez demais, você quis fazer tudo, você quis gerar uma tempestade analgésica, mas você gerou demais. Tá? Então, são poucas técnicas. Nossa, Samuel, então é rápido. 45 minutos, eu acabo às vezes na primeira sessão. 50 minutos, mas eu não tenho tempo específico, é no máximo 1 hora ali, tá? Mas na primeira sessão eu vou gastar um tempo explicando, depois eu vou para lá, eu vou liberar esse ponto, eu vou fazer as minhas liberações que eu gosto bastante, que algumas estão aí no Instagram, mas você pode fazer a que você quiser. O Aurélio falou de técnicas diafragmáticas, manda bala, pode fazer também, tá? E depois, como eu avaliei lá na minha consulta, se ele tem esse déficit de movimento, então é muito comum, você pede para o cara fazer o SIM, que é o movimento de teste dos flexores profundos, ele não conseguiu fazer alteração do controle motor. Ele fez muito tenso, alteração do controle motor. Ele fez até bonitinho, mas começou a repetir, tá doendo, alteração do controle motor. Ele fez bonitinho, mas se pediu para segurar, fadigou muito rápido, alteração do controle motor, porra. E isso perpetua o problema. E aí, baseado no que eu encontrei, ele já sai com exercício. Ele tem que fazer, eu vou cobrar na segunda sessão. Então, resumindo, 3 pontos. Ponto 1, orientação e educação no início da sessão. Ponto 2, gerar a tempestade analgésica. Tá? Vamos começar a trabalhar isso, vamos modular, porque a dor e aquela tensão comprovada pela literatura vai me atrapalhar os meus ganhos com esse paciente. Então, lembra, ponto e liberação. Tá? Muito, muito importante. Se você encontrar alguma questão articular, pode fazer, tá? Mas normalmente os pacientes toleram mais essa questão muscular. Sem alongamento, por favor. E número 3, exercícios. Orientação do exercício geral, mas principalmente o exercício domiciliar, o exercício específico. Esse exercício não dá para ficar fazendo na academia, por exemplo, se ele já faz. É um exercício que ele tem que fazer tranquilo. Isso é muito importante, estava esquecendo. Peça para ele realizar esse exercício domiciliar, que simplesmente, muitas vezes, é só segurar. Basicamente, o flexor profundo é você pedir para ele fazer o movimento do SIM, segurar ali 5, 6 segundos, 10 vezes, tá? Isso vai depender de paciente para paciente, por isso que eu falei que não tem receita de bolo, tá? Às vezes eu consigo avançar mais, às vezes eu consigo avançar menos. Esse paciente vai sair com exercício domiciliar todo santo dia, sábado, domingo, feriado, 2 vezes por dia. E a repetição em série eu vou adaptar de acordo com a condição dele, tá bom? Então, essa é a minha primeira sessão, tá? Tem o Johan tá perguntando qual a pressão que coloca no trigger point. Johan, eu vou pela barreira de dor. Acho que você chegou um pouquinho mais atrasado, eu vou pela barreira de dor. Eu encosto, ele começou a sentir, eu paro. Aliviou, eu vou. Eu vou controlar, potencializar o efeito com a minha voz tranquila, calma e baixa e manipulando muito vagarosamente esse pescoço. Tá? Certo, gente? Entendido esses 3 pontos? Veja, isso é uma coisa que eu faço pelo meu dia a dia, pela minha prática. Isso normalmente dá resultado. Tem pacientes que às vezes são refratários a isso, tá? Tem pacientes que são refratários a isso, mas tem a maior parte dos pacientes, eles vão bem, tá? Deixa eu só ver se não tem nada aqui no
no... Como é que fala? No Instagram. Acho que tem algumas perguntas aqui. Pessoal, algumas perguntas do Instagram é o seguinte. Por isso que a gente faz no YouTube também, tá? Daqui 5 minutos acaba no Instagram. Então, vai para o YouTube. Porque aí a gente finaliza lá no YouTube. Tá bom? Ela não fica salva no Instagram. Ela fica 24 horas salva no YouTube. Tá? Então, vai acabar aqui. Eu vou falar, pessoal, tá acabando aqui no Instagram? Vai para o YouTube, clica no link que eu acabei de deixar aí no Story, tá? Só arrastar para cima, você vai lá para o YouTube. Tá? Então, tem algumas perguntas aqui, tá? Antes, entendido? Entendido? Me dá um joinha, se curtiram, se isso pode ter ajudado vocês. Essa é a minha experiência, a minha prática. Eu não sou dono da verdade, nunca serei, nem quero ser. Isso são ali os meus 12 anos de experiência trabalhando com esse tipo de paciente. É um paciente extremamente complexo, tá? É um paciente que demanda muito da gente, demanda muita conversa, muita orientação, mas basicamente os 3 pontos, claro que eu faço outras coisas, mas basicamente os 3 pontos obrigatórios, tá? E na ordem mesmo, na ordem, é isso. Número 1, educação e orientação. Número 2, a famosa faxina cervical. O paciente dorme, pode pôr música também, tá? E número 3, exercício domiciliar, ok? Vou responder algumas perguntas, tá bom? Vamos lá. A Renata Pisato, Samuel, quando esses pacientes chegam até nós? Só quando o médico indica? Não. O paciente chega para a gente, às vezes, de acesso direto, se você vê a necessidade, que ali está bem complicado esse paciente, a maior parte dos pacientes precisa de uma ajuda de medicação, né, na enxaqueca. Então, você vai trabalhar junto com o neuro, você vai encaminhar, ele vai fazer a consulta com o neuro, vai vir medicado e ele continua com você, tá? Marcelo Smarin, não, a gente não pôs a imagem do ultrassom, é só o nome do artigo, tá? Femurade, Samuel, gostaria de saber qual a diferença de enxaqueca e cefaleia tensional. Fê, tem bastante vídeo no YouTube, agora não dá para falar tudo sobre isso, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos no YouTube, que tem bastante coisa, eu explico certinho sobre isso, tá? Tiago, você só faz nos pontos que referem dor familiar. Só, Tiago, isso é a regra de ouro, só nos pontos que geram a dor do paciente, tá? E não os pontos dolorosos. Andréia, né, usa a liberação? Muito, expliquei tudo aqui na live. Andréia, depois assiste, vai ficar 24 horas no YouTube, tá? O Diego, falando aí, top. Valeu, Diegão, obrigado. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu acho que só essas, tá? Gente, é isso, estamos finalizando. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que isso, de alguma forma, possa ajudá-los também, tá? Espero que, de alguma forma, isso possa contribuir no dia a dia aí de vocês. Experimentem seguir essa linha. Se deu certo, manda lá um ok para mim. Se não deu certo, explica. Manda uma mensagem para mim lá no Instagram que a gente discute o caso. Beleza? Espero, mais uma vez, ter ajudado vocês aí com essas informações. Tá bom? Vocês têm até amanhã esse horário para assistir essa live novamente, porque não fica salva no Instagram. Certo, gente? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. A gente está encerrando. A gente fica por aqui. Bom descanso para vocês e bom dia amanhã. Boa terça-feira para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.